O governo do estado lança incentivo para a criação de 20 mil postos de trabalho. A ideia é oferecer um subsídio de R$ 550 para cada novo emprego criado aqui no estado. E olha, essa despesa, tá, o dinheiro aí desses novos empregos é partilhada. O governo paga uma parte, o empregador outra. Vê comigo. O programa Emprego PE prevê a criação de 20 mil postos de trabalho. A lei que autoriza a criação dos novos empregos foi sancionada no Palácio do Campo das Princesas pelo governador Paulo Câmara. O estado está se comprometendo a pagar R$ 550 para o trabalhador por um período de 6 meses. Cada empresa pode incluir até 30 funcionários no programa. As micro e pequenas empresas serão as primeiras contempladas, mas somente aquelas que têm mais de um ano de atividade. Qualquer empresa do estado de Pernambuco que tenha um CNPJ regular, mesmo aquelas empresas que porventura devam algum imposto ao estado ou ao poder público, ela vai poder se cadastrar e a partir do mês subsequente depositando esse recurso direto na conta das empresas. O pagamento dos salários será feito pela CETEC, Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação. R$ 66 milhões estão sendo investidos no programa Emprego PE. O dinheiro vai ser depositado diretamente na conta da empresa. Todos os dados o estado tem acesso. E isso vai permitir que a gente saiba que são contratações novas. O programa faz parte do plano de retomada que foi anunciado pelo governo do estado no mês passado. A proposta é da criação de 130 mil postos de trabalho. A gente quer realmente atingir essa meta e com velocidade. A sanção dessa lei hoje é justamente para de imediato a gente já ter condições, junto ao setor produtivo, de já gerar 20 mil empregos formais em Pernambuco. Esse é um assunto que interessa e eu vou conversar ao vivo com o economista Edgar Leonardo para saber o que significa 63 milhões, esses empregos sendo criados. Edgar, boa tarde. Boa tarde, Cardinal. Prazer estar aqui novamente. Bom, qual seria a sua análise desse programa do governo? Você acha que surte efeito realmente? Vai ter essa demanda de emprego em Pernambuco? Olha, Cardinal, a gente vive um momento que qualquer ajuda, principalmente para o pequeno empreendedor, ela é bem-vinda, Cardinal. Se você pensar que nós estamos no Brasil com ainda reflexo da crise, da pandemia, onde a gente tem aí 15% de desemprego, Pernambuco liderando isso com mais de 20% de desemprego na cidade do Recife. Isso é muito sério. Então, principalmente as pequenas e médias empresas, elas precisam de qualquer ajuda possível nesse momento para que elas possam fazer o principal, é gerar emprego, e só emprego gera renda, né, Cardinal? Tem um ponto aí interessante que a gente precisa levantar, é que a princípio foram disponibilizados 66 milhões e o projeto ele pretende realizar pagamentos por até 6 meses. Então isso daria, a princípio, espaço para a gente ter 20 mil contratações. Mas isso já é certamente interessante, porque a gente tem que lembrar que esse recurso ele entra de volta na economia. Tem um ponto muito importante: quando a gente traz emprego para as classes mais baixas, a gente aumenta a renda das classes mais baixas, Cardinal. É porque essas classes mais baixas, elas têm uma maior, a gente chama em economia de maior propensão marginal ao consumo. Vamos traduzir para o cidadão que está em casa. Essas pessoas, elas de fato, elas vão consumir esse recurso. Elas não vão poupar, investir, aplicar. Na medida que elas vão consumir, elas vão fazer feira, vão fazer compras, elas acabam dinamizando o comércio local, o mercadinho, a feira, ou seja, elas acabam consumindo. Isso com certeza traz um impulso para a economia. Então, qualquer medida é bem-vinda. E a gente tem que lembrar que é importante Pernambuco fazer isso, até porque a gente tem, de fato, visto alguns estados do Nordeste, como o Ceará, por exemplo, com sua economia muito pujante, a Bahia, e a gente precisa, de fato, começar a retomar a nossa posição estratégica. É importante um projeto desse, né? São 63 milhões e cerca de 20 mil empregos. Você lembrou bem, Edgar, Pernambuco hoje amarga essa posição de líder no desemprego, né? Amarga essa posição. Agora, uma das queixas dos empresários de Pernambuco é com referência à dificuldade de fazer negócio dentro do Estado. O Estado vai ter que dar uma abertura também nessa questão, né? Com certeza, Cardinal. Esse ponto que você bateu, que é um problema brasileiro, diga-se de passagem. A gente não pode só pensar que é um problema de Pernambuco, né? Foi feito um ranking no Banco Mundial e Recife, Pernambuco, estavam figurando entre
entre as primeiras capitais, nós éramos líderes em burocracia para se fazer negócio. O problema é que todas as outras capitais do país, elas estavam ali muito próximas. A gente também estava liderando esse ranking, né? A gente liderando o ranking de desemprego, de dificuldade de gerar negócios. Então, o governo estadual ele também já tem sancionou no mesmo dia uma lei que visa reduzir essa burocracia, melhorar o ambiente de negócio. Isso é extremamente importante. A gente precisa, e a gente tem falado muito sobre isso, Cardinô, a gente precisa gerar emprego e renda na nossa economia. Quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. A iniciativa privada é quem vai efetivamente realizar contratações. Isso a gente precisa ter um bom ambiente de negócio. O que é um bom ambiente de negócio? A gente precisa ter menos burocracia para a gente poder abrir empresas, fechar, contratar, demitir, realizar negócios. A gente precisa ser menos cartoral do que a gente é. A gente precisa também ter infraestrutura, Cardinô. Então é um papel também do governo do estado que ele possa também melhorar a infraestrutura. O trabalhador precisa chegar ao trabalho e sair com agilidade, trânsito melhor, né? A gente precisa repensar as vias aqui no estado, aquela retomada que a gente precisa da ferrovia até Suape, extremamente importante para melhorar os aspectos logísticos. Toda essa infraestrutura vai permitir também que a gente consiga entrar com insumo e sair com material produzido, movimentar a economia do estado. Então, o estado tem um papel muito importante e a gente acredita que essa é uma medida que pode sim começar a gerar uma melhoria no panorama no estado de Pernambuco, que tem, diga-se de passagem, por outro lado, uma situação boa no que diz respeito ao que a gente avançou no parque industrial. Pernambuco já teve um parque industrial importante, mas a gente conseguiu uma posição importante, a gente tem ainda, mesmo com a operação muito reduzida, a gente tem um estaleiro, mas a gente tem a Jeep, ou seja, o estado de Pernambuco, a gente tem a Baterias Mouros, a gente tem uma série de empresas grandes em Pernambuco, a gente precisa sim manter essas empresas grandes, fomentar essas empresas grandes e garantir que as pequenas. E não podemos esquecer, quando a gente está falando de empresa pequena, a gente está falando muito de empresa de serviço, a gente está falando de varejo, a gente está falando de comércio, que são grandes empregadores no nosso estado e principalmente na nossa cidade, Cardinô. Edgar Leonardo, olha, muito obrigado, grato aí pela entrevista, pelas suas informações, viu? Grato. Sempre às ordens, Cardinô. Grande abraço. Grande abraço. E o Edgar lembrou de uma situação que, vez por outra, eu bato aqui, essa questão do trânsito, né? Antes dessa pandemia, eu falei até ontem aqui, quando estava essa situação do dia sem carro. Falei, antes da pandemia, a TomTom colocou aqui para nós que o cidadão comum, ele leva no horário de rush, deslocamento dentro do Recife, tá? Em ônibus, 1h30. Dentro... É um absurdo, entendeu? Isso dentro do ônibus, pô. 1h30. Aí é aquela história, se o cara, por exemplo, mora em Camaragibe, naquele TI lá, que vai fazer o tal do temporal e não sei o quê, a gente mostrou aqui, tem gente levando 3 horas dentro do ônibus, para ir, 3 horas para voltar para casa. Ele leva 6 horas no transporte público para ir para o trabalho e voltar para casa. 6 horas da vida dele, do dia. Lembrando que o dia tem 24 horas, viu, meu querido? 6 horas dentro do ônibus.